Bom, pessoal, eu queria fazer mais um áudio para ficar claro sobre essa disputa de poder, né, pelo poder de informação das redes sociais que está ocorrendo nesse momento no planeta, não é? Nós sabemos aí que eu já disse até no outro áudio, que está acontecendo uma pressão muito grande dos cartéis criminosos, né? Para manipular as big techs, para manipular a pauta também das redes sociais, como eles fazem na mídia, porque eles estão desesperados por causa do tamanho dos números do presidente Donald Trump nas redes sociais. O Joe Biden é um patético nas redes sociais, ele não tem expressão alguma, ainda na página dele tem gente que vai lá para xingá-lo, essa é a verdade. Então é o seguinte, por conta dessa briga pelo poder, né, a disputa pelo poder de informação das redes sociais, eu encontrei aqui uma matéria da BBC, está em inglês porque saiu nos Estados Unidos, não é? É uma matéria, eu vou te falar quem foi o jornalista que escreveu, Chris Fox da BBC, não é? E está envolvendo aquele caso do Biden, do computador do filho do Biden. Também é um texto sobre aquela postura que o Facebook e o Twitter tiveram de não deixar acontecer o compartilhamento da informação. Então eu fiz uma tradução aqui desse texto, eu vou ler para vocês a tradução e depois eu vou fazer uma pequena análise da situação para vocês verem como a coisa está em pé de guerra. É por isso que no outro áudio eu pedi a ajuda de todo mundo tem que trabalhar, não é só ouvir e ficar quieto, tem que compartilhar. Eu pedi para vocês irem nas páginas lá do Biden, ele tem páginas no Facebook. Se a gente não fizer a nossa parte, vai ser muito difícil. Então vamos lá, eu vou ler agora a tradução do blog da BBC, do jornalista Chris Fox, sobre essa polêmica aí, que envolve o caso do Hunter Biden, o Twitter e o Facebook, ok? Então vamos lá. Olha lá. A maneira como o Twitter comunicou o tratamento de um artigo polêmico sobre o candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, era inaceitável, disse o seu próprio chefe, né? O chefe do Twitter, né? Na quarta-feira, o Twitter impediu as pessoas de postar links para uma história do New York Post Journal, alertando aqueles que tentavam clicar no link que era potencialmente inseguro. Só mais tarde explicou que tinha um compartilhamento limitado porque a história continha materiais hackeados. Bom, eu quero fazer um parênteses aqui nessa resposta do Twitter. Quando o senhor Verdevaldo, né, estou dizendo o nome aportuguesado, né, do senhor Greenwald, quando ele compartilhou no Twitter hackeamento também do ministro Sérgio Moro na época, ele foi permitido. Quer dizer que material hackeado do lado de lá pode compartilhar, do lado de cá não pode. Hein, senhor Twitter, hein, senhor Jack Dorsey, vou continuar o texto. O Facebook também agiu limitando a distribuição do relatório em seu feed de notícias. Ele disse que fez isso como parte de um processo padrão para dar aos verificadores de fatos terceirizados o tempo necessário para revisar o conteúdo e decidir se ele deve ser tratado como informação correta. Quer dizer, se o jornal New York Post tivesse postado contra o Trump, não iria precisar de verificação de conteúdo. Mas como ele postou contra o queridinho Joe Biden, aí precisa da verificação de conteúdo. Vocês entendem os dois pesos e duas medidas? Percebem a influência e a pressão dos cartéis criminosos da nova ordem mundial em cima da direção dessas big techs? Tanto o Facebook quanto o Twitter? Vou continuar o texto agora. No entanto, é altamente incomum que um artigo publicado por um dos principais jornais populares do mundo seja tratado dessa forma. Passam-se agora menos de 3 semanas até que Biden, o candidato democrata, faltam um pouco mais de uma semana,
porque esse texto aqui é de alguns dias atrás, né? O candidato democrata, então, enfrentará o atual republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de 3 de novembro. Os movimentos do Twitter e do Facebook renovaram as acusações de censura e preconceito nas redes sociais. É inaceitável. O artigo do New York Post continha capturas de tela de e-mails supostamente enviados e recebidos por Hunter Biden, filho de Joe Biden. Também continha fotos íntimas do Hunter Biden, supostamente tiradas de um laptop que foi dado a uma oficina. O Twitter disse que discutir as alegações no artigo do New York Post não é contra suas regras, mas impôs restrições ao artigo, porque expôs informações privadas, como endereços de e-mails e materiais obtidos através de hackeamento. Jack Dorsey, o presidente executivo do Twitter, reconheceu que deveria ter informado os usuários sobre o motivo de sua intervenção mais cedo. Ele tuitou assim: nossa comunicação sobre nossas ações no artigo do New York Post não foi boa e bloquear o compartilhamento do Twitter ou nenhum contexto sobre o motivo pelo qual estamos bloqueando foi inaceitável. Ele mesmo se desculpou depois, né? Por que isso? Por quê? Aqui vem o motivo do porquê. O Comitê Judiciário do Senado planeja, então, votar agora, eles já estão fazendo, se vai forçar Jack Dorsey e Mark Zuckerberg a comparecer ao Senado para responder perguntas sobre o caso. Só lembrando a todos vocês que estão ouvindo o meu áudio que o senhor Zuckerberg é reincidente. Nós vimos o tamanho medo e o tamanho constrangimento que ele esteve naquela situação aonde ele teve que se reportar a um senador republicano muito sério chamado Ted Cruz, que encostou ele na parede ali. Vocês lembram disso? Fazem poucos meses, 1 ano e meio mais ou menos que isso aconteceu. Então vou continuar o blog aqui. Vários membros republicanos disseram que vão votar a favor do do Jack Dorsey e do Zuckerberg serem convocados a se explicar no Congresso, no Senado americano. O senador Ted Cruz, aquele que estava pressionando o Zuckerberg, ele disse o seguinte: nunca antes vimos a censura das reportagens de um grande veículo de comunicação. Palavras do senador republicano Ted Cruz. E disse o seguinte: essas big techs cruzaram a linha e devem ser altamente responsabilizadas. Olha o tamanho do ferro que esses caras, o Jack Dorsey e o Mark Zuckerberg, estão para levar. Prestem atenção. Quem disse isso, que as Big Techs cruzaram a linha e serão responsabilizadas, foi o senador Ted Cruz. Vou continuar aqui. O artigo se concentrava em um e-mail de abril de 2015, no qual um consultor de uma empresa de energia ucraniana aparentemente agradeceu a Hunter Biden por convidá-lo para se encontrar com, então, o vice-presidente Joe Biden em Washington. Não forneceu evidências de que a reunião aconteceu, e a campanha eleitoral de Biden diz que a reunião não aconteceu na época. Hunter Biden ingressou no Conselho de Administração de Empresas da empresa de energia Burama em 2014, enquanto seu pai era vice-presidente nos Estados Unidos. Ele deixou a empresa em 2019. Bom, então só para a gente finalizar o áudio aqui, vocês percebem que os próprios executivos, como eu disse no áudio anterior aí, tanto Jack Dorsey quanto Zuckerberg, eles estão num mato sem cachorro. Para eles, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Que é uma frase parecida, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eles estão agora assim, a pressão gigantesca pelo poder das redes, vinda dos cartéis financeiros, que estão perdendo poder no mundo
porque os presidentes que trabalham contra eles estão sendo eleitos via propaganda nas redes sociais. Então eles estão vindo para cima como loucos das redes sociais para tentar conter o ânimo do povo, enquanto agora o Senado norte-americano, o Congresso e a própria Aliança da Terra vêm também pressionar os caras do outro lado. Pô, por que vocês estão censurando? Então, volto a dizer, nós temos que fazer a nossa parte e compartilhar sem medo, para ajudarmos, né, o presidente Donald Trump nessa empreitada, né? Todos nós devemos fazer isso, né? Pegar todas essas notícias aí sobre o Biden, joga lá no Google Tradutor e vai lá e enfia nas páginas do Joe Biden a notícia traduzida. Os caras vão aprender isso na marra. Os eleitores democratas precisam ver isso, nem que for na marra, né? Enfim, é uma brincadeira aqui que eu estou dizendo, mas, né, teoricamente é uma brincadeira séria. Faz parte de todos nós aqui esse trabalho de formiguinha nas redes sociais para ajudarmos sempre os presidentes que têm boas intenções a se elegerem. Quero agradecer então a todos, muito obrigado, e pedir que compartilhem os áudios. Valeu, pessoal. Oi, pessoal, Marcelo aqui novamente. Você que é eleitor no Rio de Janeiro, eu quero lhe sugerir para 15 de novembro o melhor candidato a vereador para a cidade do Rio de Janeiro. Ele é do PRTB, do General Mourão, é amigo do General Mourão, meu amigo e filho do Coronel Fontinelli. É o homem mais confiável e tem os valores que o Rio de Janeiro precisa para um vereador. Eu tenho certeza que você, carioca, votando no Felipe Fontinelli 28728, não vai se arrepender. O Felipe é o melhor para o Rio de Janeiro. Muito obrigado.